Você sabia que a Mercedes acabou sendo beneficiada pela atitude de um dos funcionários dentro da Red Bull? Uma certa traição com a equipe austríaca. Se você quer saber tudo sobre isso, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos. E nesse ano de 2022 as coisas têm andado de uma forma um pouquinho diferente. A gente sabe que com o novo regulamento da Fórmula 1, muita coisa mudou na categoria, tanto com a forma como as equipes abordam aí essas novas regras do regulamento, como também a forma como o campeonato está se desenrolando. A gente sabe que a Ferrari começou muito bem esse campeonato, foi a melhor equipe do início do ano, a Red Bull depois tomou o bastão e agora a Red Bull e Mercedes vêm disputando quem vai conseguir vencer essas próximas corridas do restante da temporada da Fórmula 1, principalmente por conta do que a Mercedes vem trazendo até agora nesse ano, com um carro melhorado, novas atualizações e tudo mais. O que poucas pessoas sabem é que isso tudo também pode ser resultado de algum tipo de atitude de pessoas de dentro da Red Bull, que na verdade acabaram prejudicando e muito a equipe austríaca. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, explicando tintim por tintim o que deve estar acontecendo, o que aconteceu até agora e entender o porquê essa traição é algo tão importante dentro da Fórmula 1. Antes, eu queria lembrá-lo, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para ajudar a fortalecer esse canal. Para a gente entender exatamente o que aconteceu com relação a essa traição de dentro da Red Bull, a gente precisa começar do começo e entender os principais problemas da Fórmula 1 e que acabaram afetando a equipe Mercedes. Claro que eu já falei um pouco mais sobre isso nesse vídeo, sobre porpoising, sobre bouncing, as novas diretivas técnicas, mas muitas pessoas não entenderam tudo sobre isso e ainda não sabem o que realmente está acontecendo. Por isso, eu vou passar bem rapidamente sobre esse assunto para que a gente possa contextualizar o que realmente está acontecendo dentro da Fórmula 1 e entender um pouco mais sobre essa traição com a equipe Red Bull. A gente sabe o seguinte, desde o início desses novos regulamentos da Fórmula 1, um grande problema não havia sido previsto, o problema do porpoising e do bouncing. Na verdade, o túnel de vento das equipes não conseguia prever essa situação, já que, na verdade, o túnel de vento poderia chegar apenas até uma velocidade, onde o porpoising era imperceptível. Por isso, quando os carros foram colocados na pista, ele começou a se apresentar em diversos carros. O da Mercedes foi o que mais sofreu em todo esse processo, até o meio do ano, provavelmente, da Fórmula 1. Com a Mercedes evoluindo e tudo mais, mas até lá, os pilotos da equipe alemã sofreram muito com essas situações, principalmente Hamilton, que no GP do Baku de Fórmula 1, por exemplo, saiu do carro com a mão nas costas, demonstrando muita dor e chegou a relatar que sentiu dormência na parte de baixo do corpo. Sinal esse que representava muito provavelmente algum tipo de problema que ele teve na parte cervical. Obviamente a sensibilidade retornou, mas aquilo sim demonstrava que de certa forma poderia ter algum tipo de caso médico na Fórmula 1 pelo problema do porpoising. O bouncing é um fenômeno parecido, mas muito mais ligado à parte mecânica do carro, enquanto o porpoising é ligado à parte aerodinâmica. Depois daquele GP do Azerbaijão, Hamilton disse que os carros precisavam urgentemente ser remodelados, ser modificados de certa forma para que o porpoising deixasse de acontecer. Toto Wolff apoiou o piloto inglês. Mas enquanto isso, Christian Horner, o chefe da equipe Red Bull, foi completamente contra esses atos. E na verdade ele chegou a dizer que isso tudo era uma certa jogada da Mercedes para conseguir algum tipo de benefício no decorrer dessa temporada de 2022 da Fórmula 1. Até porque, segundo ele, ela era a única equipe que sofria com esse tipo de fenômeno aerodinâmico até aquele momento. E que se ele fosse abolido, o W13 teria certa vantagem sobre o RB18 e o F175. Carros estes que na verdade não sofriam com esse tipo de problema aerodinâmico. Mas ainda assim, a FIA, entendendo o que acontecera com os pilotos da Mercedes e provavelmente com outros pilotos do grid da Fórmula 1, acabou apoiando a equipe alemã. Segundo muitos sites, inclusive a fonte que está aqui embaixo nesse vídeo, acabou apoiando de forma que na verdade parecia que ela estava beneficiando a Mercedes, de forma proposital. Várias equipes ficaram completamente contra essa situação, inclusive equipes clientes da Mercedes, que aparentemente não se beneficiariam com essa questão do porpoising em si.
A FIA decidiu o seguinte: vai colocar sensores nos carros que vai medir exatamente qual é a frequência, qual é a intensidade desse fenômeno aerodinâmico em todas as equipes da Fórmula 1, e as equipes que sofrerem com esse problema terão que aumentar a altura dos seus bólidos, dos seus monopostos. E até aí tudo bem, né, galera? Red Bull foi contra, a gente sabe disso, a Mercedes foi a favor, a FIA acatou essas regras, mas o que poucas pessoas sabem é que houveram algumas reuniões com as equipes para entender quais eram esses problemas especificamente do porpoising e formas de resolvê-los sem prejudicar os outros times. Nessas reuniões, aparentemente, houveram algumas votações entre os times, votações essas que tinham como principal intenção entender quem estavam a favor dessas mudanças e quem estava contra essas mudanças. E na verdade, a proporção foi de aparentemente 8 contra 2 ou então 7 contra 3, ou seja, 7 times contra a mudança e 3 a favor, ou então 8 contra e 2 a favor. Como é uma mudança referente à segurança, a FIA tem autonomia sim para fazer com que ela aconteça, com que a diretiva técnica seja aplicada, mesmo sem a aprovação de todos os times. Mas o que mais impressiona foram algumas entrevistas dadas pelo chefe da equipe AlphaTauri, a equipe cliente da Red Bull e também a equipe filha, vamos dizer assim, do time principal da Áustria. E justamente esse chefe de equipe acabou apoiando a decisão e falou inclusive que foi uma ótima decisão da FIA até aquele momento. A AlphaTauri é reconhecidamente uma equipe feita de certa forma para apoiar a Red Bull dentro da Fórmula 1. Ela já fez testes, por exemplo, com os motores Honda antes da Red Bull começar a utilizá-los ali em seus carros. Além de ter feito esses testes, ela também acabou absorvendo alguns pilotos do programa de jovens pilotos para prepará-los ali para a equipe principal e, além disso, absorveu outros pilotos que não deram tão certo assim no time principal, como é o caso do próprio Pierre Gasly, que não consegue mais subir para a Red Bull, ao mesmo tempo de que ele continua na AlphaTauri por muito mais tempo. Frank Tost acabou apoiando essas decisões da FIA de alteração do regulamento, mesmo indo completamente contra a equipe principal da Red Bull, que claramente foi sim contra essas mudanças, que foi contra a Mercedes e acusou a FIA de beneficiar a equipe alemã em diversos casos nesse sentido. Frank Tost acabou apoiando isso tudo, demonstrando uma certa traição com relação a todas as situações. Mas talvez seja assim por um bom motivo no fim das contas. Do ponto de vista regulatório, acho que a FIA está fazendo um bom trabalho, reagiu bem. Agora temos as métricas de referência e uma diretriz técnica. As equipes agora sabem exatamente quais são os limites e devem respeitá-los. Agora cabe às equipes garantir que os carros não saltem de forma a impedir que os pilotos tenham tudo sob controle. E realmente, com relação a essa nova diretriz técnica em referência ao porpoising, apesar de muitos encararem como uma certa traição ali de Frank Tost, muitos dizem que na verdade existe uma certa rivalidade entre o diretor ali, o chefe da equipe AlphaTauri e o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner. E essa rivalidade resultou justamente nesse sentimento ali de arrogância, ignorância ou até mesmo algum tipo de vaidade entre os dois chefes de equipe. Mas na verdade, ao fim do GP do Baku de Fórmula 1, Pierre Gasly, um dos pilotos da equipe AlphaTauri, também reclamou, assim como Lewis Hamilton. Já dizia desde aquela época que não esperava que os pilotos tivessem que usar muletas antes dos 30 anos e que esse problema do porpoising também deveria ter sido resolvido. Mas outra questão das diretivas técnicas também foi o aumento do teto orçamentário da Fórmula 1, que era um teto bem mais baixo do que é nesse exato momento, que foi realmente regulado, vamos dizer assim, foi aumentado por conta da inflação mundial. Mas Christian Horner também era a favor desse aumento, enquanto Frank Tost eram completamente contra essa mudança no regulamento da Fórmula 1, justamente porque, segundo ele, a equipe AlphaTauri é uma equipe pequena, como outras do grid, e que isso iria acabar beneficiando mais uma vez as maiores equipes do grid da Fórmula 1. A FIA fez um bom trabalho, porque todas as equipes tiveram que lidar com custos crescentes, principalmente devido à taxa de inflação. A reunião que tivemos na Áustria foi um grande sucesso, encontramos um bom compromisso, o que significa que nenhuma das equipes está 100% satisfeita, mas todas podem conviver com essa situação.
acho que o departamento financeiro da FIA fez um bom trabalho. No fim das contas, as opiniões do atual chefe da equipe AlphaTauri acabaram sendo extremamente polêmicas, mas bem condizentes com a realidade do time. Nós percebemos que nem todas as decisões apoiaram a equipe Mercedes. Por exemplo, em questão do teto orçamentário, o time alemão estava completamente a favor ao aumento desse teto, até porque é uma grande equipe que também precisa pagar suas contas. Mas a AlphaTauri se manteve na posição de ir contra essa situação. Aparentemente, a emancipação desta equipe da Red Bull ou desta equipe da Fórmula 1 está cada vez maior na maior categoria do automobilismo mundial e de forma clara. Até porque, no fim das contas, ela não é mais conhecida como Toro Rosso, que é justamente o Red Bull, só que em outra língua, italiana. Mas sim a AlphaTauri, que é outra marca do grupo da Red Bull, mas que tem certa independência, aparentemente, no grid da Fórmula 1. Enfim, você considera o que aconteceu como traição? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e se você acha justo que a equipe AlphaTauri acabou fazendo nessas reuniões e nessas entrevistas com relação à Fórmula 1. Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Eu acredito sinceramente que se o propósito da AlphaTauri é proteger a Red Bull, ela fez isso de uma forma ridícula e Fran Tost precisa de certa forma ser procurado, no mínimo ter uma chamada de atenção por conta disso. Mas me parece que esse não é mais o grande objetivo da AlphaTauri na Fórmula 1. Não é essa a sensação que ela me passa até esse exato momento. Me parece que ela é muito mais uma equipe de certa forma independente, no grid de uma categoria extremamente gigantesca como é a Fórmula 1 nesse momento. Essa é a minha impressão. Ela tem procurado o que é melhor para ela, o que é o correto, e todas as equipes fazem. E isso é o que ela deve fazer até o fim desse ano. Pelo menos esses são os indícios com relação a essas entrevistas e as votações nas reuniões entre as equipes. Essa é a minha opinião, não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo também. Se você gosta desse canal, não perca a oportunidade de clicar em algum desses 2 vídeos que estão aqui na sua tela e também se inscrever nesse botão que está aqui no meio para que você não perca mais vídeos novos. E não esqueça, também ative o sininho para todas as notificações.